Conforme prometido, galera, hoje a gente vai contar para vocês o caso em que a gente reduziu uma dívida de mais de 600 mil reais. Nesse caso, o cliente pagou 35 mil reais dessa dívida bancária, pagou os nossos honorários advocatícios e o mais interessante, não tirou R$ 1 do bolso para isso. Eu e a Mariana Mota vamos falar dessa história para vocês. Se você quer saber, continue com a gente após a vinheta. Meu nome é Vitor Batista, eu sou advogado empresarial e tributarista empresarial e você está no Casos e Causas de um Jovem Advogado. Hoje é o episódio 2 e a gente está aqui com a Mariana Mota. Olá, meu nome é Mariana Mota Ribeiro, sou advogada especialista no sucesso do cliente. Hoje, com o escritório aqui em Goiânia, nós temos o Corrales Ribeiro Advogados. E é isso, vamos estar falando aqui sobre esse caso, ou causa, contando um pouquinho mais desse histórico, desse processo. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, clique no joinha, ative o sininho para você receber todo episódio novo que sair aqui no canal. Ajuda esse canal a crescer. Galera, a Mariana Mota e eu fomos sócios já aqui nesse mesmo escritório, inclusive aqui em Goiânia, no The Prime Office Tamandaré, assim que a gente saiu da faculdade e resolveu ir para a advocacia autônoma. A gente trabalhava no mesmo escritório aqui em Goiânia e a gente conversou entre a gente e resolveu, vamos fazer sociedade, né, Mariana? Os dois jovens advogados metendo a cara no mundão. Mas vamos para o que interessa aqui, que é saber um pouco mais dessa história. Mariana, conta pra gente um pouquinho como foi que esse caso chegou até você. Então, início de advocacia, jovem advogados ali, a gente fica naquela sem saber como começa, por onde começa. E bom, esse caso chegou de um familiar, de um tio do meu esposo. Naquele momento foi super desafiador, porque era um caso de média complexidade e para uma jovem advogada recém-formada, então ele se tornava de alta complexidade até. E também aquela questão, a gente pega ou não um caso de família, querendo ou não. Mas, enfim, é assim que se começa, pegamos o caso. E como é que foi, essa história? Esse tio, do meu esposo, ele era caminhoneiro, então tinha acabado de adquirir, ali o caminhão por conta própria, em nome dele, fez um financiamento e estava trabalhando. E em pouco tempo de trabalho, o caminhão dele pegou fogo, houve um acidente, então teve um sinistro ali. E ele tinha a seguradora. E bom, de todo aquele trâmite ali, os procedimentos do que deveria ser feito, o BO, enfim, o boletim de ocorrência e todos os documentos necessários, acabou que a seguradora não pagou todo o seguro, Todo o prêmio do seguro para ele. Isso, todo. E o pior de tudo é que se não bastasse não ter pago, a seguradora processou o cliente nosso. Então, assim, o cara já veio atrás da gente, não pra gente entrar com a ação para resolver a vida dele, mas ele veio buscando uma defesa, ele estava sendo processado. No meio dessa bagunça toda, ele ainda foi processado. Exatamente, e a justificativa da seguradora em processar ele foi porque ele estava devendo o chassi do caminhão, onde, como tinha pegado fogo, ele não tinha forma de pegar isso, e ele precisava muito de levantar aquele restante do capital para então, enfim, cumprir com as suas obrigações. Pois é, galera, e quanto a essa história, quando a gente foi estudando essa história, se aprofundando, eu e a Mariana, a gente confessa aqui que a gente ficou muito assustado, porque nós éramos muito jovens advogados, a gente não sabia assim muito bem se íamos dar conta dessa causa, mas mesmo assim a gente resolveu enfrentar e pegar. Quando a gente estudou um pouco mais a fundo, a gente viu que não era só esse o problema, que o caminhão pegou fogo e ele não tinha pago a dívida bancária. E quando a gente foi ver o valor dessa dívida bancária, ela já estava em mais de 600 mil reais. Importante a gente ressaltar uma coisa, que na maioria das vezes quando o cliente chega com um fato, com uma situação para os advogados, eles apresentam de uma forma, e quando o advogado vai estudar, entender mais o caso, ela se torna mais complexa, e foi onde a gente começou a perceber que tinha outras situações de complexidade maiores, de envolvimento financeiro maior, inclusive, que foi
o descobrimento de que haviam contratos de financiamento bancário não quitados e que estavam na dívida, né, aproximada não, mais de 600 mil reais, né? Isso. E então, galera, assim, é muito bom você prestar atenção, conversar o máximo possível com seu cliente antes de fechar o contrato. Por quê? Porque às vezes você vai cobrar um valor abaixo do que a complexidade desse caso pede, né? Agora sim, é importante para vocês entenderem bem essa história, a gente dividir aqui em duas partes. Tudo que foi negociado nessa causa, né? Tudo que foi realizado por acordo e tudo que foi jurídico, né? E aqui é um ponto importante, né? Eu vou dar os louros para Mariana, porque ela quem cuidou da negociação desse processo. E foi um ponto-chave para a gente reduzir essa dívida de 650 mil reais. E o cliente pagou 35 mil reais. A outra parte é toda a questão jurídica e a negociação entre as partes, que eu tomei um pouco mais conta, mas que juntando essas duas coisas a gente conseguiu entregar um resultado excepcional para esse cliente. Bom, e vindo aqui, né, pro lado da negociação, como que foi que a gente conseguiu abrir margem para fazer uma negociação tanto com o banco e também com a seguradora aqui no caso. Quando a gente se deparou nessa situação, numa dívida de mais de 600 mil, e a gente também precisamos entregar a documentação para a seguradora, porque eles estavam requerendo isso judicialmente também, a entrega da quitação com o banco. E a gente, poxa, como que a gente vai fazer porque o nosso cliente não tem esse dinheiro, não tem como ele acertar com o banco, ele inclusive precisava do restante do capital que a seguradora precisava passar para ele cumprir com essa dívida também. Bom, estudando toda essa questão bancária, nós tivemos o conhecimento de que os bancos, quando eles fazem esse tipo de financiamento, por trás eles têm uma seguradora, ou seja, eles já estavam assegurados dessa dívida. E o que acontece? Com isso, como eles já estavam assegurados, eles lançam todas as dívidas, quando elas se tornam dívida, como... dívidas perdidas. Isso, dívidas perdidas, exatamente. A gente, então pensamos, se o banco ele já está assegurado dessa forma, existe sim margem de negociação aqui. E aí, no decorrer do tempo, o banco ele já havia feito propostas também para o nosso cliente, porém, eram propostas que ele não conseguia cumprir financeiramente falando, por não ter o capital e por ainda serem propostas muito altas, né? Muito além do valor que ele poderia quitar ali. E eram 3 veículos que ele tinha financiado junto ao banco. Bom, para a gente acelerar esse processo, porque também estava com risco desses créditos financiados sofrerem execução, começamos também a ver como negociar com a parte da seguradora, né, com os advogados do caso, enfim, com o pessoal de lá. Por quê? A gente começou a contextualizar eles de que nós precisávamos receber o restante do capital que eles precisavam repassar para também quitar os valores que o nosso cliente precisava quitar junto ao banco e com isso a gente conseguir fazer essa troca, né? Tudo isso extrajudicialmente em negociação entre as partes. Ocorre que nós começamos a ter muita dificuldade de comunicação mesmo com os advogados da outra parte. Nesse meio tempo, nós estávamos, né, como a gente estava em contato direto com a seguradora, nós estávamos em contato direto com o banco para conseguir melhores formas de pagamento mesmo dessas dívidas e nós conseguimos. Sim. Só que nós não conseguimos nesse momento realizar essa negociação porque os advogados das seguradoras nos deixaram na mão nesse momento. Eles simplesmente sumiram mesmo, não nos respondiam, não mais retornavam mesmo o nosso contato. E sobre essa situação, frustração e pendente de uma outra negociação, até para resolver um processo que a seguradora, que não estava respondendo, tinha realizado contra nós, o que a gente acabou fazendo? Entramos em contato direto com os donos da seguradora. O que a gente sabe que nós advogados não podemos fazer isso, mas ali a gente fez e deixou os advogados totalmente informados e registramos toda essa comunicação.
justamente porque nós não tínhamos o feedback, não tínhamos respaldo e a gente precisava resolver a solução não. E a gente precisava resolver o caso do nosso cliente, trazer uma solução palpável ali para ele. Não, nesse caso, os advogados da seguradora estavam deixando eu e a Mariana malucos, porque estava no último dia de prazo que o banco deu para a gente confirmar a proposta, né? Para confirmar a proposta não, para fazer o pagamento. E o advogado da seguradora estava de férias e não queria intermediar para a gente. Então, assim, a princípio, poderia se configurar uma infração ética, só que não foi isso que aconteceu. Para a gente salvar uma negociação que estava envolvida num processo judicial, nós entramos em contato direto com a diretora dessa seguradora e depois esse advogado falou, nossa, vou representar vocês na OAB, vocês entraram direto em contato com o meu cliente. E a gente basicamente falou assim, olha, doutor, faça o que o senhor achar melhor. Né? E ele, sabendo que estava errado, ele não teve coragem. Por quê? Porque o dever do advogado é representar o cliente e ele falhou nesse ponto. E a gente, por mais apertado que a gente passou, a gente conseguiu reverter toda essa situação. E posterior a esse incidente, né, como se findou e como que a gente, inclusive, usou esse momento para nos ser favorável até para diminuir mais ainda posteriormente o valor dessa dívida nessa próxima negociação que a gente fez com o banco e também com a seguradora. Como a gente perdeu, né, a gente acabou perdendo essa primeira proposta junto ao banco por falha mesmo da seguradora, por não retorno, enfim. O tempo aí nos foi favorável, né? E aí o processo continuou correndo e a gente cuidando de toda a documentação ali, prazos, né, Victor? Pode falar um pouquinho de como que foi essa questão dos prazos. Não, os prazos processuais, apertando a gente de um lado, porque já tinha iniciado, nesse ponto da história, já tinha iniciado a execução do processo. Então a gente já estava tentando receber, né, forçando ali o recebimento das condenações, porque houve condenação recíproca nesse processo, fazer com que a seguradora pagasse o nosso cliente. Para quê? Porque a dívida bancária, a proposta, né, que a gente ia fazer para o banco, para fechar mesmo essa problemática, ia sair desse pagamento, que a seguradora tinha que pagar essa última parcela. Então, olha só, a gente queria forçar esse pagamento o mais rápido possível, porque desse pagamento ia sair tanto o pagamento da dívida bancária quanto os nossos honorários. E a gente precisava ganhar alguma coisa nessa causa, né, Mari? Exatamente. Então, foi bem apertado, mas deu certo. Então, bom, nesse contexto, nós conseguimos, por conta do processo, né, saiu a sentença. Só após a sentença que a gente conseguiu fazer a negociação, porque aí na sentença deu que a seguradora deveria pagar o restante que ela devia e nos deu um prazo posterior a isso, né, para a entrega dos documentos. Bom, aí nesse tempo, os advogados ficaram super acessíveis. Como a gente tinha uma força jurídica ali maior, que era a sentença, a gente conseguiu acessar o banco novamente. E o melhor foi que, como havia passado mais tempo também, e a gente já tinha uma decisão judicial, já tinha mais documentos ali, nós conseguimos realizar uma negociação que foi mais de 50% de desconto ali, né, da primeira negociação que a gente tinha. Onde então a gente chegou nesse valor de 35 mil, que ele totalizava todos os créditos financiados que ele tinha ali, inclusive o pagamento do escritório de advocacia que... Sim, e são três veículos, né? Que é o cavalo, o reboque e o semi-reboque. Era um bitrem esse caminhão. Então, assim, olha que interessante. De uma dívida de 650 mil reais, de um processo judicial que ele estava sofrendo, o cara conseguiu fazer sua defesa no processo, receber um valor de 50 e poucos mil reais da seguradora, que era a última parcela do seguro. Dentro esse momento foi muito importante, porque eu e a Mariana, a gente pensou, cara, desse valor de 50 e poucos mil reais, a gente precisa tirar os nossos honorários. E a gente virou para o banco e falou, olha, a proposta é de 35 mil reais e é isso, não tem mais de onde tirar dinheiro. O cliente não vai fazer aparecer dinheiro. Isso. Né? Nós que fizemos essa proposta nesse valor. Na verdade, ficou em 30 mil e o restante foi tudo de custas, mais 5 mil de custas que teve ali. Então a gente
tinha ali a média de valor que o nosso cliente tinha a receber e a gente sabia o quanto a gente precisava tirar, porque sabia que ele também não ia ter dinheiro para quitar conosco, né? E falou assim, bom, é a última tentativa com o banco, nós temos que tentar comunicar e dali foram horas e horas de comunicação e negociação com eles e uma relação muito próxima também. Tudo graças à paciência da Mariana Mota, porque a negociação até então, nessa época, não era muito meu forte. Agora eu estou melhorando um pouquinho, aprendendo muito com ela, inclusive, mas graças à Mari a gente conseguiu reduzir essa dívida dessa forma. E esse é até um ponto que a gente tem que trazer, né, para os profissionais advogados que estão em início de carreira e que já tem mais tempo também. Às vezes a gente fica muito ansioso para trazer um resultado logo e às vezes a gente tem que ter um olhar de que o tempo é nosso amigo, né? Então o tempo é favorável, o tempo ali ele é favorável para diversos aspectos, tanto processuais nesse caso, então a gente ter esse olhar do nosso cliente e também na negociação, né? Isso foi muito bom em todos os aspectos. Em todos os aspectos. O tempo só é muito bom quando a gente está para perder o prazo. Gente, então essa foi a história, né, de dois jovens advogados que reduziram uma dívida de mais de 600 mil reais. O cliente pagou só 35 mil reais nessa dívida, pagou os honorários advocatícios e não tirou R$1 do bolso para isso. Né, Mariana? Isso mesmo. Foi uma história e tanto, resolvida, com muito perrengue, mas com muito prazer também. Com certeza, sucesso do cliente, né, Mari? Claro, sucesso do cliente. Eu espero que esse tipo de história motive você que é jovem advogado e faça com que você que não é do direito tenha um maior apreço pelo direito, né? Assim, a gente está tentando contar tudo isso aqui sem juridiquês, falando a real história mesmo. É por isso que são casos e causos, né? A gente está contando isso como se fosse um caso mesmo. A gente espera que isso inspire jovens advogados, que inspire você a buscar os seus direitos e que isso faça alguma diferença na sua vida. Olha o quanto o direito pode ser extraordinário na vida das pessoas. Exatamente, e é sempre buscando mesmo a melhor solução e tendo essa visão do cliente. Galera, se inscreve no canal, espero que tenham gostado, dá um joinha, ative o sininho aí para você receber as notificações e vamos embora!